Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a memória RAM do modelo DDR 2. Como vocês podem ver, eu estou segurando uma memória RAM aqui. A memória RAM DDR2 foi um tipo de memória RAM muito utilizado em computadores pessoais entre os anos 2003 e 2008. Ela é uma evolução da memória DDR1, e foi substituída posteriormente pela DDR3 e, posteriormente, pela DDR4. Principais características da RAM DDR2. Velocidade. A memória DDR2 foi projetada para oferecer uma taxa de transferência de dados mais rápida em comparação com a DDR1. A frequência de operação das memórias DDR2 variava geralmente de 400 MHz, DDR2-400, a 1066 MHz, DDR2-1066. Tecnologia de acesso. A DDR2 é baseada na tecnologia de acesso duplo de dados, o que significa que ela pode transferir dados na borda ascendente e descendente do sinal de clock, dobrando a taxa de transferência de dados efetiva em relação à frequência real de operação. Voltagem. A DDR2 operava com uma tensão de alimentação mais baixa em comparação com a DDR1, trabalhando geralmente com 1,8 volts. Latência. As memórias DDR2 geralmente tinham latência mais alta do que as memórias DDR3 subsequentes. A latência é a quantidade de tempo que a memória leva para acessar um local específico para leitura ou escrita de dados. Capacidades. A capacidade das memórias DDR2 variava de alguns megabytes a vários gigabytes, sendo mais comuns as capacidades entre 512 megabytes e 4 gigas. Fator de forma. As memórias DDR2 possuíam um número diferente de pinos em comparação com a DDR1, o que as tornava incompatíveis em termos de encaixe nos slots de memória da placa-mãe. Embora a memória RAM DDR2 tenha sido amplamente utilizada em sua época, ela se tornou obsoleta devido ao avanço da tecnologia. A DDR3, lançada em 2007, ofereceu maior desempenho, menor consumo de energia e maior capacidade de armazenamento em comparação com a DDR2. Como resultado, os fabricantes de computadores e componentes se concentraram na produção e adoção de DDR3, tornando-a a escolha preferencial para sistemas modernos. Atualmente, a DDR4 é o padrão mais comum de memória RAM em sistemas mais recentes, com ainda mais melhorias em termos de velocidade, eficiência energética e capacidade. À medida que a tecnologia avança, é provável que novos padrões de memória RAM continuem a ser desenvolvidos, oferecendo melhorias contínuas de desempenho e eficiência para os computadores. Se você gostou do vídeo, não perca nenhum conteúdo novo. Curta e se inscreva-se no nosso canal para receber atualizações e não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis.